Muito bem-vindo e muito bem-vinda a 420 Substrato, muito bem-vindos também. Vamos aí falar sobre cultivo hoje, tá? Cultivo, se o seu cultivo é dentro de casa, se o seu cultivo é fora de casa, chega aí, vamos tirar a dúvida de cultivo. Se você tem dúvida de cultivo, né? Claro, se você não tiver dúvida de cultivo também, pode falar também qual que é a sua experiência de cultivo aí. Vamos trocar uma ideia sobre cultivo, beleza, Vicky? E aí, tamo junto? Então, para falar daquele cultivo caseiro, você que cultiva aí a sua plantinha, precisa de algumas dicas, ou você que quer aí falar um pouco sobre seu cultivo, vamos conversar aqui sobre cultivo. Eu trouxe aqui algumas plantinhas aqui que me acompanham, né? Nesse cultivo, que estão aí, ó, no 420 Substrato, tá? Nossa suculenta. Tem outra suculenta aqui, várias outras plantas. Qual que é a planta que você tem, tá? E que você precisa aí de uma dica, tá joia? Fala aí, fala como é que tá o seu cultivo, beleza, Gil? Estamos chegando. Aqui, ó, uma no outdoor, quanto devo colher? Então, as plantas, velho, quando a gente tá aí nessa fase aí que é mais que todo mundo fica louco, né? Que hora que eu colho, como que eu vou saber, que hora que tá boa a minha flor e tal. Tem algumas dicas aí para você saber se ela tá bem boa, né? Uma é observar como ela tá resinando, se ela tá resinando bastante já, tá? Porque tem plantas que demoram um pouco mais. Então, em geral, aí a flora varia de 65 dias para as plantas que são aí mais rápidas, né, no período de floração, até, vamos dizer aí, 3, 4, 2, até 120, até o dobro disso, né? 120 dias, até quase 200 dias. Então, dependendo aí, quando é foto, né? Se ela é uma auto, ela é mais rápida, mas uma foto período aí demora um pouco mais, tá? Algumas têm uma floração mais rápida, mas em geral, o que você pode ver? A densidade da sua flor, por exemplo. Se sua flor ela já tá, se você pega na flor assim, você não consegue, sabe, ela é densa, ela não murcha fácil sim, então já é um indicativo que ela tá lá na frente. O ideal mesmo é a gente conseguir observar com uma lupa, né? Se você observar com uma lupa e reparar que o tricoma tá, já está ficando, passando para o âmbar, deixando aquela cor cristálica quase transparente para um amarelado, aí já está mais perto de colher, né? Então, a forma correta é observar o tricoma, mas você pode observar isso nos pistilos, já que vai ficando, a maioria vai ficando amarelado também. Deixa eu ver aqui, acho que passou uma outra questão aqui. E vamos que vamos, olha o Eduardo aí. Tá com 2 sementes de gorila, qual o tempo certo para transplantar direto para o vaso? Melhor colocar direto. Então, Eduardo, com 420 substrato que eu fabrico aqui, a galera tem gente que põe direto já, tá? Eu aconselho sempre você germinar ela e aí já vai direto pro pote, mas direto no substrato também funciona, tá? E vai que vai. A planta não sofre e vai muito bem. Aí é questão de cultivo mesmo, que muda de cada um para cada um. Tem gente que prefere germinar ela está com 3, 4 centímetros, para daí você colocar na terra, né? E tem gente que já não liga para isso não, tá? Já põe a planta ali direto. Eu sou de uns que adora plantar a semente direto, né? Então acostumei a fazer isso com várias culturas e se eu tenho a semente, eu prefiro a semente direto no solo, já que ela já vai crescer a primeira etapa da vida dela. Né? Porque aí você evita transplantes e evita de fazer muitos transplantes. Fazer transplante é legal, mas muito transplante não, e a planta sofre um pouquinho com transplante. Então, se ela já tiver um vaso inicial ali, que ela cresça ali, pelo menos um mês nesse vaso, é o ideal, né? É o mais bacana. Então, dica que eu dou aí, pode plantar direto, tá? Mas quer fazer um negócio legal na germinadora, é legal para você ver o tempo de germinação, tudo mais. Também é bacana fazer fora, tá? Muitos acham mais seguros, né, por causa do solo, quando ele pode estar muito carregado. No caso do 420, na hora que você usar ele, ele não vai estar completamente carregado, então você pode plantar direto, tá? Ele vai estar assim com a simbiose liberando mais nutrientes assim. Quando já tiver ali para uma, duas semanas de cultivo para frente, ele vai estar liberando mais nutrientes. Aí sua planta já cresceu um pouquinho, já consegue absorver também, tá?
Tem aprimorado ela ou é a mesma há alguns anos? O Gil perguntando aqui. Queria saber mais. Na composição. A composição veio melhorando, viu, Gil? Então, hoje tem nutrientes aí mais eficientes, né? E a gente vai acertando a mão, né? Porque na real você não precisa de muito nutriente, você precisa de bastante condição para o seu cultivo crescer também. Então as pessoas apostam mais no nutriente e acham que o segredo está no nutriente. Não, o segredo está no equilíbrio, tá? O solo ele não pode ser muito carregado de nutriente e ele tem que ter uma boa condição, né, para a planta absorver os nutrientes, seja o nutriente que está no solo ou seja o nutriente que vem de fertirrigação. Então ela tem que ter um tempo desse nutriente de segurar a água e soltar também. Então por isso que não é todo solo que vai ficar legal. E muitas vezes a gente faz um solo aí, a planta não vai para frente, aí é mais pela condição do solo do que pelos nutrientes que tem nesse solo, entendeu? Porque se não tiver condições legal, a planta não cresce bacana. Por exemplo, se ele ficar muito tempo encharcado, vai prejudicar o crescimento forte da planta, porque ela não vai absorver direito o nutriente mais essencial para o crescimento, que vai ser o nitrogênio. Então, se é um solo que fica encharcado durante muito tempo, ele já não favorece o crescimento saudável da planta. O ideal é que esse solo seque rápido e ele também, para você ter mais frequências de rega, né? Não regar com tanta água, mas ter mais frequências, né, de rega. E ele não ficar muito tempo encharcado, que isso prejudica o solo. Então, às vezes a planta, muita gente acha que ela está queimando tudo mais por excesso de nutriente ou falta de nutriente. E na real está sendo excesso de rega, né? A maioria dos casos é excesso de rega. Então toma cuidado aí com a rega da sua planta, principalmente no começo. Tá? Se tiver uma dúvida, manda aí. Compartilha a live aí com um brother que precisa saber, com aquela amiga também que gosta de cultivar. Se tiver dúvida aí de outras plantas também, pode mandar que eu tento resolver aqui se eu já cultivei essa planta, né? Então já cultivei umas outras aí, tomate, manjericão, horta em geral, então posso ajudar você. Tô fazendo 420 com as suculentas e elas estão crescendo demais. Esse daqui é no puro 420, sem misturar. E essa outra suculenta aqui, ó, eu tenho usando 50% de 420 e terra comum. Só que essa daqui tem muito mais tempo que essa daqui que está no 420. Essa do 420 tem um crescimento um pouco mais rápido. Por quê? Por causa desse ciclo que eu te falei, ela seca mais rápido e ela não deixa a terra ficar muito encharcada. Então, secar mais rápido favorece esse ciclo aí de crescimento da planta, dela pegar nutriente, crescer a raiz, depois pegar nutriente de novo, crescer a raiz, pegar nutriente e assim sucessivamente. Então, algumas plantas gostam de ficar molhado o tempo todo, tem outras que não, tá? Então, as plantas em geral gostam de água, mas tem plantas que não gostam de água o tempo todo e nem gostam de ficar encharcadas. Então, toma cuidado com isso. Uma ameixazinha boa. Opa, deixa eu ver se teve pergunta aqui que eu não respondi. Desculpa aí, galera. Viajei um pouco aqui. Olha lá. Tem um limoeiro de 5 metros, mas não floresce. Alguma dica? Bom, cara, o seu solo pode estar com dificuldade de absorver algum tipo de nutriente. Eu tenho uma dica legal aí. Já vi sim limoeiro voltar a florescer. Tem uma dica aqui no canal, inclusive, de fazer um substrato que ele ajuda nesse caso aí. É um substrato simples e fácil de você fazer em casa. Você vai pegar casca de ovo, bastante, mas muita casca de ovo mesmo, tá? Junta aí de 30, 40 ovos. E essas cascas, deixa ela seca bem, tira. Aqui tem eu estou ensinando um passo a passo aí. Se voltar, você vai achar um vídeo ensinando a fazer o adubo com a casca do ovo. Ou procura no nosso outro portal de vídeo que é do YouTube, tá? Mas em si você vai fazer um pó com essa casca de ovo, né? Para fazer um pó, usar a casca de ovo, você não vai usar ela... Se você jogar a casca de ovo no seu limoeiro, não vai ter muito efeito, tá? Então, assim, para funcionar,
Você vai jogar essa casca de ovo, você vai deixar ela secar bem, pode deixar secar no sol, ela ficar super seca, ou secar no forno, caso for o caso. Aí você vai triturar ela, pode ser com pilão grande ou com liquidificador, algo que deixe essa casca virar um pó, e ela virar um pó mesmo, um pozinho bem fino. Esse pó você vai adicionar ali em volta da raiz da sua planta, do seu limoeiro, que não está florescendo. Tá? Você vai ajudar o seu limoeiro a absorver mais nutrientes do solo. Outra coisa que pode estar carente no seu solo é um pouco de fósforo ou potássio, tá? Que você pode também usar farinha de osso, um pouco de farinha de osso também para ajudar o seu limoeiro aí a vir a florescer, tá? Faz uma adubação dessa aí e espera umas 2, 3 semanas, um mês aí, repete de novo um pouco dessa adubação e aí deixa, tá? Precisa de tempo também para reagir. Outra coisa é o seu limoeiro pegar uma quantidade suficiente de sol, né? Às vezes ele pega pouco sol também e fica mais difícil de florescer. Então, assim, tem plantas que dependem de um ciclo grande de sol. Então, às vezes a planta não atinge maturidade, não floresce, não dá o fruto, porque não está tendo a quantidade de sol suficiente também. Então, ou dá pouco fruto, pouco rendimento. Isso já se traduz naquela pergunta que muitos aí fazem o tempo todo, né? Como é que eu faço para aumentar o rendimento da minha planta? Vamos lá, essa pergunta aí eu acho que todo mundo quer saber, né? Fica louco, eu quero colocar uma coisinha que ela vai render. Não é bem assim, eu vou explicar para vocês. Você quer aumentar bem o rendimento da sua planta mesmo? Compartilha aí com o amigo que precisa saber também. Informação aí que vale ouro. Ô Daniel, tamo junto, velho. Tomara que seu limoeiro aí dê muitos frutos, tá? Eu tenho alguns limoeiros e eles carregam o ano inteiro. Mas se você fizer uma correção aí de solo, vai que vai. A casca de ovo ajuda a planta a absorver nutrientes do solo. Agora vamos lá, se você quer mesmo aumentar o rendimento de flor mesmo, de produção do seu cultivo, tá? Não é nutriente que você precisa a priori investir. A maioria das pessoas acha que é nutriente, não é, tá? Bom, quem quiser aí chutar o que aumenta muito mais a produção, eu ajudei vários cultivadores aí a tirar essa dúvida. Fala, pô, minha planta nunca fica igual da revista, né? Eu quero fazer igual da revista, aquela que eu vejo, cheirosona, com a flor bem grande e tal. Meu, não adianta ficar comprando nutriente. A planta vai responder a um conjunto de fatores. Se você não entender isso, você vai ficar perdendo tempo. Tá? Quais são esses conjuntos de fatores? Primeiro, a energia que ela mais precisa para fazer a fotossíntese é uma energia fotovoltaica, né? Ou seja, energia do sol. Então ela não faz milagre. Se você quer aumentar o rendimento da sua planta e você não está aumentando a condição dela, não vai ter como aumentar a produção. Tipo milho, cana, tem outras culturas também que precisam de um grande ciclo de luz. O que isso quer dizer? Ela tem que pegar 10 horas, 12 horas de luz por dia. Tá? Não vai desenvolver bem que nem a horta, né? Uma horta de casa às vezes precisa de 6 horas de luz, só está suficiente. Então você não vai conseguir aumentar a produção dando nutriente X ou dando nutriente Y. Você consegue aumentando as condições dessa planta. O que ela precisa? A princípio de 3 coisas básicas aí. Circulação de ar para ter gás carbônico. Se não tiver gás carbônico, ela não cresce também. Tá? Para fazer esse gás carbônico ativar a fotossíntese, ela precisa da energia da luz. Então, se não tiver luz e gás carbônico, a planta não vai desenvolver bem a fotossíntese. Então, ela não vai crescer legal. Tá? Vai ficar um pouquinho mais capenga. Se você dá mais nutriente do que ela consegue transportar, você inibe o crescimento da planta e você pode queimar a sua planta. Tá? Então, assim, equilíbrio de fatores é fundamental para a sua planta crescer, tá? Principalmente a luz, né? Então muita gente fala, pô, é porque eu faço cultivo indoor e tal, painel de 150, painel de 150, painel de 200, você nunca vai fazer uma planta igual as que tem na revista, assim. Ela vai ser igual, mas pequenininha,
com um botãozinho assim, ó, desse tamanhozinho assim. Então para você fazer aquele botãozão grande assim, sabe, aquelas plantas que estão igual um copo, tal, aí não tem jeito, tem que ter um pouco mais de luz, tá? Então luz é fundamental, e luz e condição, tá? Aquela história da planta não crescer naquele canto é verdade. Se naquele canto não circula ar, ela não tem troca, ela não tem gás carbônico. A gente precisa de oxigênio, a planta precisa de gás carbônico. Então você tem que dar gás carbônico para ela. Quem mora em cidade aí, a poluição até que é benéfica nesse caso, tá? Mas é isso, a planta vai precisar de gás carbônico. Outros suplementos de gás carbônico, quando você não tem o gás carbônico natural para dar, tem aquelas bags que você deixa no seu espaço de cultivo, que ela vai liberando gás carbônico também. Tem alguns nutrientes que você dá com carbono. Então, quer aumentar o rendimento? Aumenta a quantidade de luz, melhora a circulação de ar, tá? Qualidade da sua água na rega, então assim, água sem cloro é legal, principalmente se seu cultivo é orgânico, né? E com solo orgânico. Então presta atenção nesses detalhes que você vai com certeza melhorar aí o seu cultivo. Se tiver outra dúvida, manda aí, pode colocar o dedo no like aí, compartilhar com a galera, tá bem legal a live aí. E me manda aí dúvida também, ou também resultados, né? Fala assim, eu já fiz tantos e tudo mais aí. Quem já tirou aí mais de 100 G em uma colheita, pode mandar aqui, ó. Manda aí, quero ver quem já tirou mais de 100 G. E lembrando, gente, que a loja aqui está em promoção, a gente está na Black Friday. Então vou colocar aqui o cupom para vocês, para quem não está ligado ainda e quer adquirir aí um produto da 420 Substrato. Vou colocar aqui, ó, o nosso cupom. Esse cupom tá válido aí hoje ou enquanto durar o estoque, mas aí eu não sei, né, se a gente prorroga aí essa Black Friday, é hoje, a tal da Black. Então entra aí na Black, aproveita 30% de desconto na Black, tá? Então basta usar o cupom aí, ó, 420 Black, lá na loja que tá na bio aqui do perfil. Entra lá, participa, pega o seu substrato, ou tem humus também de minhoca, tem também um guia de cultivo, para você que não sabe ainda todos os detalhes do cultivo, quer melhorar o seu cultivo, quer ter um guia, um passo a passo, quer ter exemplos reais de cultivo, tá? Dá uma olhada no nosso guia, o Manual do Usuário, é um guia de cultivo que também está na bio, e nele tem já todas as aulas online também, com links para essas aulas e para exemplos de cultivo. Tá? E todo o passo a passo que você tem que fazer, desde o início até o final, né? Da semente até a colheita. Aí se tiver alguma outra dúvida aí, manda aqui para mim. Já deixo aqui o respondido. Deixa eu ver se eu não respondi alguma questão aqui, mas eu acho que eu respondi todo mundo que mandou aqui as suas dúvidas. Já, a galera já respondi aqui. Então se você tiver uma dúvida de cultivo ainda, me manda ela aqui, tá? Que eu respondo para você, tá? Dúvidas sobre a sua automática, sobre a floração, sobre o período vegetativo, né? E como fazer as nossas plantas também ter uma predominância de planta fêmea no seu cultivo. Você que usa sementes regulares, né? Você quer saber como fazer suas sementes regulares virarem fêmeas, né? Então, assim, ter a maioria de sementes regulares fêmeas do que fêmeas e macho ou muito macho. Você sabe como fazer isso? Fica aí uma dica aí para uma próxima live que a gente vai conversar. Tem como você ir cuidando do seu cultivo e fazer com que suas sementes tenham predominância, sim, de sementes de plantas fêmeas, né? Mesmo elas sendo regulares. Então tem como você estimular essa produção aí para vir mais fêmeas do que macho, tá? Então assim, tem um manejo correto de cultivo, tá? Muda alguma coisa durante o cultivo, vai mudando sim, então o cultivo não é a mesma coisa do início ao fim, muda um pouquinho na vega, muda um pouquinho na flora, tá? Não é a questão só da luz, mas também muda o seu cuidado, a sua frequência de rega também vai mudando durante o crescimento da sua planta. Então tem várias questões aí de cultivo que a gente pode conversar aí e melhorar. Olha aí o Gilvan, beleza, Gilvan?
E manda aí seus feedbacks, se tá chegando aí, se sua planta tá sendo legal aí com 420, se foi diferente, né, com 420 e com outro substrato, com outro solo. Então, 420 veio para facilitar, né? Muita gente agradece aí pela praticidade de você só colocar água, né? Quem já cultivou aí com fertirrigação sabe do que eu tô falando. Então, toda vez você ter que regular a água para você regar é muito complicado. Enquanto que você só ir lá e colocar um pouco de água, ter o cuidado só de ter uma água filtrada, uma água bem cuidada aí, é, poxa, facilita demais o cultivo, né? Então, assim, em termos de qualidade também. Eu, eu sou suspeito para falar, mas o cultivo orgânico, ele tem outro sabor, sempre teve, e isso não é exclusividade, né, desse tipo de cultivo. Você pode ver que todos os cultivos orgânicos, as plantas, né, os legumes, ou tudo que é cultivado tem um outro sabor, né? A galera gosta, prefere, é mais caro no mercado, não é à toa, né? Então é feito livre de agrotóxicos, livre de outras pestes e tudo mais. Então, assim, aposto e falo que você também deve seguir essa linha do cultivo orgânico. Seja bem-vindo aí ao cultivo orgânico e bem-vindo aí a 420 substratos. É nóis. É muito legal ver todo mundo aí, a galera que compra, que usa o substrato, que dá o feedback também. E aqui nessa live é massa, que eu já aprendi várias dicas aqui também nas lives. E se você tiver uma dica de cultivo aí para deixar para a galera, também deixa, né? Uma experiência boa que você teve, alguma experiência ruim, tá? Tem alguns bichinhos que aparecem no nosso cultivo que eles são benéficos, né? E outros já não são tanto, né? Então, assim, aquela Maria Fedida que é toda bonitinha e tal, se você vê ela no seu cultivo, por favor, retire-a, tá? Como que a gente retira a Maria Fedida? Maria Fedida, ela é legal você dar uma erradicada, né? Ela morre com detergente, também é fácil, né? Você pingou umas gotinhas de detergente na Maria Fedida, assim, em pouco tempo ela vai e morre. Então, é bom morrer porque ela se reproduz muito rápido. E uma Maria Fedida, ela pode acabar com o cultivo seu em algumas semanas se você não prestar atenção, né? E deixar ela por ali, porque ela põe ovos e são muitos ovos. E se reproduz muito rápido, muito rápido. E qual que é o perigo dela? A Maria Fedida se alimenta da seiva da planta, então ela vai ficar grudada no caule, no começo ali das folhas, tudo mais, e vai se alimentando da seiva da planta. Então a sua planta vai ficando fraca, mais vulnerável a outros tipos de insetos e pragas, e a Maria Fedida vai se reproduzindo ali no seu jardim. Então, assim, viu Maria Fedida, tira, tá? Joaninha não, Joaninha você deixa, que a Joaninha come um monte de larva, um monte de bichinho que vai ser... que são pragas para o seu cultivo. Então, deixa a Joaninha, mas a Maria Fedida você tira. Beleza, Cássio? Então, se liga, tá? Outras coisas também. Repare se as folhas da sua planta tá apresentando assim um mofo, um branquinho estranho. Procura, porque tem inseto que transmite isso também. Retira esse tipo de inseto da sua planta. E outro inseto que tem aparecido bastante, que merece a gente falar também um dia só deles, são os thrips. Então esses mosquitinhos aí, essas mosquinhas, elas detonam também o seu cultivo. Então fique atento aí aos thrips também. Tá? Retire, na dúvida, retire qualquer tipo de inseto ali, menos o joaninha, que a joaninha é do bem, tá? E cuide aí do seu cultivo, tá bom? Galera, se tiver mais alguma dúvida aí, quem quiser saber de mais alguma coisa aí sobre cultivo, eu falo aqui. Ou se não, também a gente deixa para uma outra live, né? Como está aí o seu cultivo? Diz aí como está o seu cultivo. Bom, sem interações de cultivo, eu vou ficando por aqui. Digo que volto depois, em outro dia aí, para a gente conversar um pouco mais sobre cultivo. Lembrando que tá aí a nossa Black Friday. Aproveita aí a Black Friday. O Fred já chegou aqui no finalzinho, mas pegou aí ainda o último recado da Black Friday que tá rolando aí na loja. Vai lá
na nossa bio, entra ali no link, conheça a loja da 420 Substrato, tem tudo para o seu cultivo, viu? Você que estiver aí em Minas, né, no Rio de Janeiro, na Bahia, né, aproveite, né? A galera já passou aqui, estou aqui me despedindo, apareceu mais um amigo aí, vamos só dar um alôzinho, um tchau. Vai lá, confere, aproveita aí, ó, 420 Black para você, tá? E se tiver aí uma dúvida de cultivo, eu vou ficar aqui mais um minutinho ainda, se aparecer aí a gente conversa e eu esclareço essa dúvida. Lembrando aqui, ó, como vai ficar a sua suculenta no solo 420. Tá? Já fiz uma live aqui com tomate, o tomateiro. Outro dia, semana que vem eu vou trazer outros exemplares aqui do meu jardim. Tá? Então a gente está aqui, ó, ando 420 substrato e ando 420 com terra. Então as suculentas estão adorando o substrato. Tá? Então fala aí o que você já cultivou com 420 substrato, né? Eu sei que tem uma galera aí que cultiva vários tipos de planta, né? Com 420 e manda aí a sua planta, manda a sua foto também, pode mandar no direct aqui, eu não publico, né? Mantenho ali um sigilo da sua produção. Mas dou as dicas que você precisa, né? Se você tiver ali, me passar, mas facilita também, né? A galera manda assim, o que eu faço? Minha planta tá... Mas eu tenho que saber como que foi o histórico dessa planta, o que aconteceu com ela, quais foram as condições de cultivo que essa planta teve até o momento, entendeu? Para eu poder dar uma ação. Então, às vezes, né, eu não consigo falar porque eu não tenho informações a respeito, né? Eu preciso saber do histórico um pouco. E outra, um cultivo sempre é diferente do outro, né? Então é uma coisa que vai sempre mudando. Aprender a cultivar é aprender a fazer uma atividade que é em constante crescimento, vamos dizer assim. A gente aprende técnicas novas, vão surgindo outros percalços que você tem que superar, né, durante o cultivo. A maioria é isso mesmo. Então, assim, superando esses percalços, você aprende a ter sucesso no cultivo e aprende a ter rendimento, que é o melhor, né? Então, assim, você plantar e conseguir colher para usufruir do seu cultivo. Então, estou aqui para ajudar. O perfil está aí, dá uma olhada no perfil, cola aí nos outros posts, dá uma olhada nos depoimentos, entra lá no link da bio, no site, dá uma olhada. Lá tem dica de cultivo, tem link para vídeos e tem todos os produtos que vão te ajudar a ter um cultivo bacana do início ao fim. Tá legal? Dá uma olhada aí, vê aqui com a galera, deixa aí sua sugestão para a próxima live também, se tiver dúvidas também deixa aí suas dúvidas que eu vou coletando essas dúvidas e a gente vai aqui discutindo, tá? Fiquei um tempinho fora aí das lives, mas estou voltando. Vamos aí, toda semana eu vou trazer um convidado também para a gente falar aqui sobre cultivo, tá? E para você ter um cultivo aí de excelente qualidade na sua casa, tá? Seja ele qual for, se for um cultivo dentro, se for um cultivo fora, você terá sucesso, tá bom? Um grande abraço, eu vou ficando... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, fiquei mais de um tempinho sem olhar aqui de novo. E aqui não, nenhuma pergunta, só aquelas perguntas mesmo que eu respondi sobre o limoeiro, sobre a floração também. Se você tiver dúvida também da floração, da vega, né? Hoje a gente teve dúvida aqui sobre germinação, né? Germinação de seeds, sobre a floração, né? Qual que é o momento correto para colher, que é uma dúvida aí que muita gente tem, né? Qual que é o momento correto para você colher, né, a sua planta. E também é uma dúvida por que um limoeiro tão grande não entra em floração, né? Às vezes a gente não tem o solo. Uma análise de solo é bacana fazer, sabe? Então, se você tem alguma terra aí que você vai cultivar, vale a pena fazer uma análise de solo para você ver quais são as condições do terreno aí para plantio, né? Porque você sabe o que falta nele e você pode suplementar esse seu cultivo aí com o nutriente que falta no solo. Beleza, Felipe? Tamo junto. Se tiver dúvida aí sobre cultivo, manda aí. Ou tiver alguma questão que você acha importante da gente conversar aqui, manda aí que a gente fala aí com a galera. Tá todo mundo ligado aí? Me diga aí qual é a sua dúvida de cultivo. Se tiver, né, também, né? Porque se não tiver, não tem também.
Tá? Então, hoje a gente esclareceu isso daí, tá? Se pode germinar direto na terra, eu acho que é bom também, né? A gente fazer direto na terra, porém tem uma germinadora que, se você tem muita semente, pouco vaso, colocar na germinadora, você garante que você vai depois colocar só aquelas que germinaram no vaso, né? Então tem essa vantagem de você germinar fora. Agora, germinar na terra é muito legal. E simples, né? Não precisa enterrar a semente assim lá numa profundidade, senão ela nem vem, né? O ideal é que seja 1 centímetro abaixo da terra. Tá? Tem gente que enterra a semente lá nas profundezas assim, e aí fala, pô, demorou para germinar, e às vezes nem germina. Então não precisa, tá? A sementinha, 1 centímetro de cova já é suficiente, tá? Meio centímetro até já é suficiente para ela germinar. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui e eu volto aí outro dia. Um grande abraço e tamo junto. Valeu!